Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Justiça e Redação da Câmara do Rio define os cargos dos novos integrantes. Prefeitura do Rio diz que fez reserva técnica para garantir a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E depois das cores verde e rosa, a fachada da Câmara ganha uma nova iluminação. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando dos projetos aprovados na sessão desta quinta-feira na Câmara Municipal do Rio. Entre as propostas discutidas pelos vereadores está a que proíbe a Prefeitura de instalar pardais eletrônicos em áreas de risco. O abre e fecha da cidade na pandemia foi o tema da discussão do primeiro projeto a ser votado nesta quinta-feira. O PL diz que o prefeito deve se reunir com antecedência com representantes de patrões e empregados para decidir sobre o fechamento e a abertura do comércio, da indústria e dos serviços. Eu entendo perfeitamente o motivo, a intenção do vereador, né? Ou seja, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde obviamente a vida vem em primeiro lugar, só que você tem efeitos colaterais que estão marcando profundamente a economia, né, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas todo o país, eu diria até a economia mundial. E os impactos, infelizmente, são muito tristes com relação à atividade econômica. Mas, ao mesmo tempo, que não só os trabalhadores, mas também empresários, comerciantes, devem sim ser escutados, mas nós temos a necessidade de dar agilidade ao Poder Executivo. Existe um dado científico que é muito importante que a gente esteja todos os dias avaliando, que é a taxa de transmissão da doença no país ou na cidade. Essa taxa de transmissão ela é avaliada que o normal, ou seja, o aceitável nesse momento, seria durante um período longo, de 1, 2, 3 semanas, nós termos o 0,5. O que significa 0,5? Significa de cada 100 pessoas contaminadas que estão andando pela cidade e se continuarem andando livre, essas 100 pessoas contaminariam 50 pessoas, a metade. Mas o que acontece hoje não é isso. A RT, que é essa taxa de transmissibilidade, hoje, na cidade do Rio de Janeiro, ela é de 1,03. O que significa? De cada 100 pessoas dessas, elas estão transmitindo para 103 pessoas. O projeto é uma emenda à lei orgânica do município. Por isso, precisava de 2/3 dos votos para ser aprovado. Como não conseguiu, foi arquivado. O parlamento aprovou, em primeira discussão, o projeto que cria o Programa de Apoio e Abrigamento Provisório à Mulher em situação de risco ou vítima de violência doméstica em decorrência da Covid-19. É importante que se saiba aqui nessa cidade que no último semestre, em todo o Brasil, 648 mulheres foram exterminadas, 90% dessas mulheres em seus lares e por seus maridos, apenas pelo fato de ser mulher. Já tem um tempo que a gente reparou que há um déficit no atendimento. Aquela mulher que sofre a violência doméstica, que sofre uma situação de violência e tem uma dificuldade no primeiro acolhimento. Então a ideia é a gente conseguir fazer a prefeitura estabelecer algumas casas de acolhimento nesse sentido e que possam realmente ajudar essas mulheres vítimas de violência. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto que proíbe a instalação de dispositivos eletrônicos de velocidade em áreas consideradas de risco. O PL diz que o Poder Executivo vai providenciar estudo prévio para a retirada de forma gradual dos dispositivos de controle de velocidade. Não é o melhor caminho, porque aí a gente vai aprofundar uma cidade que já é muito partida. Eu acho que nessas áreas seria de bom alvitre, sim. Porque não é fácil, não. Eu moro aqui, eu moro na Zona Norte, então eu sei. E a quantidade de multas que eu já levei, porque foi necessário eu passar um pouco mais rápido, e além daquela velocidade, por causa de tiroteios de outros. Mas o projeto está aberto às emendas. E a Comissão de Justiça e Redação definiu os cargos dos novos integrantes. O grupo ganhou uma nova composição após a saída de Tiago Carribeiro para o Tribunal de Contas do município. A votação para decidir a nova composição da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Casa Legislativa foi rápida.
O parlamentar Hinaldo Silva foi eleito presidente, Alexandre Esquierdo vice-presidente e o parlamentar Doutor Gilberto ficou como vogal na comissão. A composição da comissão precisou ser refeita depois da saída do vereador Tiago Carribeiro, que abriu mão do cargo de vereador para assumir uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do município. É uma comissão muito importante, talvez seja a mais importante dessa casa, onde passam e perpassam todos os processos para uma análise, jurídica, constitucional. E o nosso compromisso é de dar celeridade, ter muita responsabilidade na pauta do nosso voto, Então, eu acredito que essa nova composição, novos nomes, vai ter muito trabalho nesse tempo, nesse período legislativo, muitos projetos. E o nosso compromisso, quero reiterar, é celeridade e compromisso. Na volta dos trabalhos da comissão, o presidente Hinaldo Silva convocou uma nova reunião para a próxima segunda-feira, às 14 horas. O vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Alexandre Esquierdo, sugeriu que os integrantes da comissão se manifestassem sobre a representação que existe no Conselho de Ética da Casa contra o vereador doutor Jairinho por quebra de decoro parlamentar. Nós vamos deliberar sobre essa representação para ver se ela está dentro dos trâmites constitucionais, oficiais, jurídicos, para devolver ao Conselho de Ética, para aí sim seguir todo o rito de quebra de decoro parlamentar do vereador doutor Jairinho. A gente fala agora sobre vacinação. O prefeito Eduardo Paes revelou nesta quinta-feira que fez uma reserva técnica para garantir a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Foi o primeiro compromisso público de Eduardo Paes após o isolamento pela reinfecção da Covid-19 ao lado de militares. O prefeito inaugurou o posto de vacinação da base aérea do Galeão, na Ilha do Governador. Essa é a 7ª unidade de imunização, fruto da parceria da prefeitura com as Forças Armadas. Várias iniciativas, várias mobilizações foram feitas por parte das Forças Armadas do Brasil no sentido de colaborar com esse Programa Nacional de Imunização. Esse é o esforço de todos. Essa é uma tarefa que cabe a todos os brasileiros, aqueles que entendem que esse é um momento difícil e que precisa de união de todos nós. O posto vai funcionar em sistema drive-thru e, nessa quinta-feira, atendeu homens de 58 anos dos grupos prioritários e profissionais de saúde de 41 anos. Eduardo Paes afirmou que até o fim da semana, a vacinação contra o coronavírus está garantida e que a cidade deve receber novas doses na segunda-feira. Apesar, inclusive, de ter tido uma liberação do Ministério da Saúde no sentido que se aplicasse, não se reservasse a segunda dose, a gente tomou o cuidado de fazer uma reserva técnica, Daniel? É óbvio que ela não é uma reserva de 100%, mas ela é uma reserva que nos dá esse conforto caso aconteça um atraso, como aconteceu essa semana, a gente continue aplicando. A meta da prefeitura é vacinar 600 mil pessoas na atual fase dos grupos prioritários. Nós atingimos 100% da população idosa da cidade, o que é uma vitória por si só. Agora avançamos para grupos prioritários. Se Deus quiser, essa regularidade da entrega da vacina ela passa a se dar de maneira mais adequada e, se Deus quiser, muito em breve a gente vai estar com todos os cariocas e todos os brasileiros vacinados. E uma boa notícia para os cariocas. A Fiocruz anunciou que vai entregar nesta sexta-feira 6,5 milhões de doses da vacina da Oxford AstraZeneca ao governo federal. Essa será a maior remessa do imunizante contra o coronavírus, já feita pela Fundação, que produz a vacina na unidade Biomanguinhos. Com o novo lote, a Fiocruz atingirá quase 20 milhões de doses entregues no mês de abril ao Programa Nacional de Imunizações. Você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio ganha iluminação amarela para marcar o lançamento do levante feminista contra o feminicídio. Recebo agora aqui no estúdio o procurador-geral da Câmara, José Luiz Minck. Semana passada tivemos a sabatina com os candidatos a 3 vagas no Tribunal de Contas do município e a aprovação desses nomes. Procurador, conta pra gente como aconteceu esse processo. Bom, na legislatura passada, houve a indicação pelo prefeito de um procurador do Tribunal de Contas para preencher a vaga que surgiu no Tribunal de Contas. Pois bem, esse processo não chegou até o fim porque ocorreu o início do recesso parlamentar.
Acontece que no início de toda a legislatura, essas indicações são necessariamente arquivadas. Isso por força de norma expressa do nosso regimento. E a presidência da Câmara nada mais fez do que cumprir rigorosamente a lei que determina esse arquivamento. Pois bem, o atual prefeito, fez uma nova indicação baseada na lista que existia já anteriormente e tanto essa indicação quanto as duas outras, uma de livre escolha do Executivo e outra de livre escolha do Legislativo, foram regularmente aprovadas pela Câmara Municipal, após a sabatina de cada um dos candidatos, que durou cerca de 11 horas de sabatina. E foi assim que se deu esse processo. Ocorre que ocorreu a incidência de uma liminar suspendendo a posse de todos esses conselheiros. E é o que nós vamos buscar esclarecer junto ao Poder Judiciário. E qual é a posição da Câmara daqui para frente? Então, como eu falei, na verdade, a gente vai tentar demonstrar junto ao Poder Judiciário que foi aplicada rigorosamente a nossa legislação. A gente não tinha outro caminho senão arquivar a indicação anterior e remeter ao plenário a indicação feita pelo atual prefeito. Não tinha outro caminho a ser seguido. E um outro aspecto é justamente separar essas 3 indicações. Na verdade, apenas uma foi contestada. Então, por que as 3 foram suspensas? Então, essa é uma questão que a gente vai buscar que o Judiciário possa se debruçar e rever esse entendimento. Procurador, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer. O Plano Diretor é a lei municipal que tem o objetivo de garantir o pleno funcionamento da cidade e o bem-estar de seus habitantes. Uma comissão especial da Câmara do Rio está revisando esse plano que pela primeira vez vai contar com a participação da sociedade. Mas será que as pessoas nas ruas sabem o que é esse documento? Você sabe o que é o Plano Diretor da cidade? Eu não sei o que é Plano Diretor, eu não tenho esse conhecimento. Não conheço não, mas eu acredito que deva ser alguma coisa para diretor, né? Já está falando diretor, né? Para a melhoria da cidade, né? O que a gente está precisando muito, né? Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que seja algo relativo a melhorias da cidade, novas leis, coisas do tipo. Nunca ouvi falar, na verdade eu fico até curioso, né? Porque quando fala plano diretor, você imagina que é alguma coisa para melhorar para a população, do que realmente a população precisa, necessita, deve ser isso. O Plano Diretor é a lei que estrutura a política urbana do município e tem por objetivo definir e orientar o desenvolvimento sustentável da cidade. Em outras palavras, são as políticas públicas que estabelecem bases e metas para áreas como meio ambiente, transporte, habitação, saneamento, patrimônio cultural, serviços públicos e outras iniciativas econômicas e sociais. A cada 10 anos, o Plano Diretor é revisto e debatido. E pela primeira vez, a população pode participar de uma consulta pública e dizer o que espera da cidade para a próxima década. Basta acessar planodiretor.rio. No site, você pode sinalizar os problemas e as qualidades da região onde mora ou trabalha. Esse diagnóstico da cidade vai ajudar a traçar as novas políticas públicas. Após a consulta popular, as ideias serão debatidas pela Comissão de Representação do Plano Diretor e seguem para análise do prefeito e votação na Câmara. Para a vereadora Tainar de Paula, relatora da Comissão do Plano Diretor, a participação popular é fundamental. O prazo deve ser aumentado para que mais pessoas participem. Nada mais justo que a população do Rio de Janeiro, de qualquer outra cidade, participe da formulação dessas novas práticas urbanas, né? Não só a partir do bom ordenamento urbano, o zoneamento urbano, condições básicas para um plano diretor se sustentar, mas a partir das novas demandas que a população deve, inclusive, trazer nesse processo de participação. Na verdade, é a população que está na ponta mesmo, que está lá no dia a dia, que sabe dos problemas reais, né? Dia 29 de abril é celebrado o Dia Internacional da Dança. Este ano, a data foi comemorada de forma especial. Confira na reportagem. Todos os tipos de dança e um único sentimento, a solidariedade. No Dia Internacional da Dança, motoristas e pedestres foram surpreendidos nos sinais de trânsito da cidade.
projeto No Passo do Outro aconteceu em várias cidades do país. Aqui no Rio, diversas apresentações marcaram a data e a abertura de uma campanha para arrecadar alimentos para os profissionais da dança que estão no sufoco com a pandemia. Desde o início da semana, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e outros artistas chamaram atenção para a iniciativa. O projeto saiu do papel e ganhou as ruas com a parceria do Sindicato dos Profissionais da Dança, da Prefeitura do Rio e da Câmara Municipal. Ao sermos procurados, nós colocamos uma demanda para o presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado. Ele prontamente nos acolheu e fez uma ligação com a Prefeitura para que esse movimento fosse um movimento institucionalizado. E você pode colaborar doando alimentos em diversos bairros da cidade. No centro, a doação pode ser feita no Circo Voador e na Candelária. Na Zona Sul, no Teatro Ipanema e no Museu Histórico da cidade, na Gávea. A relação completa com todos os locais de arrecadação você encontra na página do Instagram do projeto. O endereço é No Passo do Outro, oficial. E um anoitecer amarelo. A Câmara do Rio ganhou nesta quinta-feira uma iluminação especial. A iluminação amarela na fachada do Palácio Pedro Ernesto é uma iniciativa da vereadora Mônica Benício. O motivo é o lançamento de uma campanha no Rio de Janeiro contra o feminicídio. No país, a cada 2 horas, uma mulher é assassinada. A iluminação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro está em amarelo, fazendo referência ao lançamento estadual do Levante Feminista contra o Feminicídio. Uma campanha nacional que agora é lançada aqui no Rio de Janeiro, formada por organizações feministas, ativistas independentes, mandatos parlamentares e organizações que exigem o fim do assassinato de mulheres. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.